porque porque os times brasileiros não, as torcidas não torcem uma pela outra, digamos, um time pelo outro, né? Eu sou palmeirense, não torci pelo Botafogo porque eles inventaram uma rivalidade com a gente que não tem, que nunca existiu, eles agora se acham alguma coisa que não são nada. E o Flamengo, a tal mídia alternativa e alguns jornalistas, né, como o senhor Franjinha, que falou que não esperasse que ele jogasse, soltasse confete pela vitória do Fluminense. O problema é esse, é que eles não, não aceitam que os outros times estejam melhor. Mesmo que não esteja melhor, mas esteja em uma condição melhor, né? Porque parece que eu fiquei sabendo que as malas chegaram hoje, né? As malas do Flamengo. Então, isso não nos dá vontade de torcer que eles almejam um lugar mais alto, que eles chegassem a uma posição melhor. Eu ontem estava torcendo pelo Fluminense, porque, pelo que eu conheço, eu só tenho 45 anos não, e não vi muita história de rivalidade no Fluminense com o Palmeiras, até porque eu acho que nossos rivais são os times de São Paulo. Os outros são adversários, né? Pelo que eu sei, a torcida do Palmeiras é amiga da torcida do Vasco, é amiga da torcida do Atlético Mineiro e outros mais, né? Agora, nossa rivalidade é com os três grandes de São Paulo, que é a rivalidade dos quatro, né? Então, os flamenguistas, o Paparazzo fez um vídeo dizendo que ia pro boteco do Manolo, e ele tomou no boteco, ele e o Manolo junto, né? É uns caras chatos como aquele Paparazzo insuportável, né? A soberba, os flamenguistas cantando vitória, eles não aprenderam. Como o Real Madrid essa hora vai chegar, né? O Bayern pode esperar que essa hora vai chegar e chegou. Né? Teve torcedores flamenguistas dizendo que ia dar de 4 no Bayern e tomaram de 4. Né? Não que o Flamengo não jogou bem. Para mim o Flamengo jogou bem. Né? Temos que entender e ver que a disputa Palmeiras com Botafogo foi dos times brasileiros. Não iria ganhar, não se compara com o Bayern, com o Real Madrid. Mas o problema é a soberba, que eles não deixam que as outras torcidas torçam por eles, que eles ganhem, que eles cheguem a lugar algum. O problema é esse, eles não ajudam. Aí fica com aquela soberba, fica fazendo essas gracinhas. Aí quando toma na tarraqueta, aí vem de mala pronta, né? Como os jornalistas e a mídia alternativa, os caras ficam fazendo graça para ganhar like. Aí acontece isso. A gente não tem aquela vontade, aquela gana de torcer que ele se dê bem em um campeonato, em uma Copa, como essa Copa do Mundo de Clubes, que eles chegam a um lugar mais alto, porque a soberba deles e os deboches deles não ajuda que a gente torça por eles. A verdade é essa, né? A torcida deles não deixa que a gente torça por eles, infelizmente. Dificilmente a gente vê, eu não vi, eu vejo vários canais, mas eu não vi, certo que temos com otimismo, né, um pouco lá em cima, mas não tem a soberba como os flamenguistas estavam fazendo graça, né? Então eu lamento porque vieram embora, né? Porque saiu, eu não, eu sou assim, eu acho bonito um futebol, tem rivalidade, tem dentro de campo, mas eu torço que um jogador brasileiro se dê bem, que os times brasileiros se dê bem, mas quando tem a soberba que eles não nos deixam torcer, aí a gente não tem aquela vontade de torcer que ele se dê bem. Por quê? Porque eles não deixam. Eu sou aquele torcedor que gosta de ver um futebol bonito,
um futebol jogado, né? Um futebol corrido, de bola rolando, não um futebol que tenha um jogo de 90 minutos, que tenha 48 minutos de jogo. Eu sou aquele torcedor que eu gosto de ver um jogo lá em cá, um jogo bonito. O jogo do Flamengo foi um jogo bonito, mesmo que perdeu, mas não vamos diminuir o Flamengo. Não vamos dizer que o Flamengo jogou tão miserável assim. O problema foi que eles abriram muito e não souberam jogar contra um time que ataca o meio. Eles abriram para as laterais e o erro também do Felipe Luiz foi de ter colocado o Arrascaeta. Aquele jogo não é jogo para o Arrascaeta jogar. O Arrascaeta, ele é aquele jogador que só joga contra os times da América, que ele é lento, aquele jogador que... Porque os times da Sul-Americana não tem essa pegada que os times europeus têm. Time jogo corrido, jogo puxado, jogo truncado. Os times da América, eles jogam mais. Se para ele o empate é bom, para eles está bom. Eles jogam retrancado. Jogam como o Botafogo. O Botafogo pensou em levar o jogo para os pênaltis. O Botafogo jogou pelo empate. Para eles pensaram assim, o que o Palmeiras realmente... Eu estava com medo daquele jogo ir para os pênaltis. Porque o Palmeiras não tem sorte em pênalti. E o John é um bom goleiro para pegar pênalti. O Botafogo estava contando com isso. Aí no vacilo que deram, tomaram um gol. Né? Mas que o jogo do Flamengo foi um jogo bonito de se ver. Foi, eu assisti o jogo. Só que eles não nos dão vontade de torcer que eles ganhem. Que bom seria, né? Que tivesse os 4 times brasileiros, que o Botafogo não tivesse pegado com o Palmeiras e tivesse ganho os 4, para a gente estar lá disputando na frente ainda. Tá lá os 4, mas infelizmente não deu porque a soberba dos flamenguistas foi alta. E como diz o ditado que a soberba antecede a queda, foi isso. Eles acharam que iam amassar o Bayern, ia botar 4 no Bayern e realmente foi 4, mas ao contrário. Agora que o jogo do Flamengo foi um jogo bom. Se tem um cara que torce pela felicidade do outro, sou eu. Eu torço pelo Felipe Luiz porque o Felipe Luiz, ele é um jovem, um cara que entende de futebol, estuda futebol e ele vem da escola europeia. Por isso que o jogo dele é diferente dos brasileiros, porque ele vem da escola europeia, ele jogou muito tempo na Europa. Então, eu torço que ele seja feliz na carreira, mas que não dê certo contra o Palmeiras. Né? Que a gente seja campeão e ele seja um vice, não sei. Agora que tem que parar com essa soberba, porque o torcedor do Corinthians é soberbo, o torcedor do Flamengo é soberbo, o torcedor do São Paulo é soberbo. Então não nos dá a gana, a vontade de torcer que eles ganhem. Infelizmente é assim, né? Aí a mídia tem uns que, futebol, como o futebol do Palmeiras, aquele jogo do Palmeiras. Dizem que aquele jogo não foi um jogo frio. Eu não achei. Foi um jogo quente, onde o Palmeiras jogou mais, que era para ter ganho no jogo normal, não era para ter ido para prorrogação, porque o Palmeiras atacou bastante e o Botafogo se acovardou, mas nós tivemos o êxito, né? E chegamos a ganhar. Infelizmente não deu, as malas chegaram ao Brasil e avante palestra.